Olá, meu nome é Eduardo Ross e eu vou contar a minha experiência de quase morte que eu tive aos 10 anos de idade. Foi uma experiência muito forte que eu vivi e que me marcou demais. Somente as pessoas mais próximas de mim na minha vida que sabem, que é meu pai e minha mãe. E mesmo assim meu pai é cético em relação a isso, meu pai não acredita, porque meu pai ele é muito evangélico. E embora eu também seja evangélico, só eu sei, minha esposa sabe, mas meu pai ele é cético, ele não acredita muito nessas coisas. Só que minha mãe, ela acreditou demais por causa das coisas que aconteceram logo após, que aconteceram logo após essa minha experiência. Ela ficou em choque, e eu vou explicar para você o porquê que ela ficou em choque. Qual foi o motivo pelo qual ela se desesperou e ela falou assim, meu Deus! E na época, eu sou evangélico, mas na época ela frequentava um centro espírita. A primeira coisa que ela fez, ela correu comigo para o centro espírita, para poder ver o que estava acontecendo. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu morava num sobrado alto, esse sobrado aqui, ó. E aí, a porta da rua tinha uma chave que, pelo lado de fora, você não abria com a maçaneta, você só abria com uma chave. Você enfiava a chave e abria para poder entrar. O lado de dentro que tinha a maçaneta para você abrir. E quando você abria a porta, você dava de cara com uma escada, você não ia para nenhum cômodo, você dava de cara com uma escada com 27 degraus altos e bem largos para subir para o segundo andar. E o que aconteceu? Naquele dia, eu desci a escada e fui seguir meu irmão foi comprar frios perto de uma pizzaria que tinha na Rua do Oratório, na Moca. E eu segui o meu irmão para poder comprar esses frios. Só que quando num determinado momento eu olhei para o outro lado da rua, tinha um mini bug estacionado. E eu parei, eu olhei o mini bug e eu fiquei enfeitiçado. E eu fui atravessar a rua, eu tinha 10 anos, fui atravessar a rua para ver o mini bug. Veio um Passat preto em alta velocidade e me atropelou. Conforme ele me atropelou, eu fui de cara com a cabeça na guia, saiu meu tênis, meu sapato, caiu dentro do bueiro. Eu vou te falar por que eu estou falando do sapato depois. Caiu dentro do bueiro um quichute velho meu, todo estourado, caiu dentro do bueiro, um pé. E eu fiquei desacordado, e no chão caído desacordado, e o cara do Passat preto que me atropelou, eu fiquei todo arrebentado, todo esfolado, todo estourado, cabeça com uns galos enormes. E ele parou para me socorrer na hora. Nisso, meu irmão foi para casa correndo e chamou a minha mãe. Aí desceu a minha mãe e desceu a cunhada da minha mãe que estava em casa para ver o que estava acontecendo comigo. Elas desceram, só que quando a cunhada da minha mãe desceu, ela bateu a porta e a porta fechou. Minha mãe que estava com a chave, minha mãe pegou e colocou eu dentro do carro e foi correr para o médico comigo, com ele, né, com o motorista do carro. Nisso, a mulher, ela tinha deixado lá em cima, no final da escada, o carrinho de bebê com essa minha prima bebezinha que estava do lado de dentro do carrinho, que tinha ali 6 meses, estava dentro do carrinho de bebê próximo à escada, e estava também a outra filha dela de 3 anos andando para lá e para cá na sala. Ela esqueceu as duas lá. E ela começou a gritar na rua, pelo amor de Deus, ela vai empurrar a outra na escada, ela vai empurrar a outra na escada, ela vai empurrar a outra na escada. E ela começou a gritar que a filha dela iria empurrar a outra na escada. E nesse exato momento que aconteceu essa experiência comigo, eu estava indo para o hospital, eu me vi fora do meu corpo, no teto do carro. Eu olhava para mim deitado no carro, no colo da minha mãe, eu de olho apagado, desmaiado. Eu me via no colo da minha mãe, só que eu no teto do carro. Ao mesmo tempo, assim, no teto do carro, eu vi o motorista na parte da frente, como se eu estivesse no vidro, dirigindo o carro. Eu via minha mãe comigo deitado no carro. Ao mesmo tempo, em frente a essa casa que eu mostrei para você, vou mostrar de novo agora, tá vendo?
tinha uma árvore grande, uma árvore bem grande, eu me via em cima da árvore, do lado da árvore, a gritaria no portão dela gritando para abrir a porta, para os vizinhos abrir a porta. Tinha um monte de vizinho na porta da minha casa que se mutuou. E ela gritando, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Eu me via em cima da árvore ali, do lado de cima, ao mesmo tempo que eu estava indo para o hospital, eu me via em cima da árvore, ela gritando, fazendo lá, gritando para poder abrir a porta, e chorando, gritando, gritando, gritando. E eu via ao mesmo tempo, tudo isso, tudo ao mesmo tempo, ela gritando, balançando a porta, chorando muito, desesperada, um choro de desespero. Abre a porta, minha filha vai empurrar outra na escada, minha filha vai empurrar outra na escada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ela batia na porta desesperada, gritava, gritava, e eu via de cima da árvore. E isso tudo, 10, 15 minutos de gritaria, e eu em cima da árvore vendo. Ao mesmo tempo que eu estava lá, eu estava dentro da casa da minha mãe, segurando o carrinho com a mão, enquanto a filha mais nova dela ficava empurrando e a minha mão fazendo assim, segurando o carrinho. Eu juro pela minha vida, isso eu vivi, eu segurando o carrinho com a mão e a menina empurrando o carrinho e minha mão fazendo assim. E ao mesmo tempo que eu estava no carro, indo para o hospital, eu estava no hospital, na porta do hospital, esperando o carro chegar. Ao mesmo tempo que eu estava no hospital, esperando o carro chegar em pé, eu estava dentro do carro olhando o que estava acontecendo comigo dentro do carro. Eu estava também em cima da árvore, vendo tudo aquilo acontecer. Eu estava dentro da casa, vendo aquele negócio empurrar o carrinho, a bebê empurrar o carrinho, eu segurando o carrinho para o carrinho não cair na escada. E ao mesmo tempo, eu estava na sala, em outro canto da sala, eu levantei a janela da sala, porque a janela estava fechada. Eu levantei a janela da sala, destravei a janela da sala, para que o meu vizinho, o Silney, viesse escalando o muro escalando o muro de costa, naquela altura, andando bem devagarzinho. Eu lembro até hoje, ele estava de bermuda e com uma meia, escalando com uma meia, uma muleta fininha assim, vindo de costa, segurando assim para não cair. Ele veio de costa escalando aquele muro para poder entrar pela janela que eu tinha acabado de abrir. Ele entrou pela janela, entrou na sala pela janela que eu tinha aberto, pegou a bebê. Eu lembro que ele abraçou a bebê, chorou e fez um, sabe, tipo de emoção assim, e beijou ela assim, ó, e tremia, falou, graças a Deus. Desceu a escada correndo com ela, abriu a porta. Aí foi uma gritaria, um choro, mais um choro, todo mundo gritando de chorar. E ele entregou ela. Aí nesse momento, eu saí da árvore, eu saí da sala, saí do carrinho e fiquei no carro e fiquei no hospital. De repente eu cheguei no hospital que eu recobrei a consciência, eu desapareci de todos os lugares e recobrei a consciência na maca. Quando eu já estava entrando dentro do hospital, eu recobrei a consciência na maca. Minha mãe falou, Edu, como é que você tá? Aí eu ainda falando todo mole, eu contei para minha mãe, falei, mãe, aconteceu assim, assado, e comecei a contar para ela. Aconteceu isso, assim, assado, eu comecei a contar. Com a bebezinha, aconteceu assim, assado, tal. Aí minha mãe, na hora, ela ficou na rua presa, a sua amiga ficou na rua presa e o carrinho ficou lá preso na escada. Eu fiquei segurando o carrinho para não cair, porque a bebezinha ficou empurrando o carrinho para o carrinho cair a escada e não caía. E aí eu abri a janela para o Silney entrar, o Silney entrou, aí o Silney pegou o bebê e o Silney que desceu a escada para poder abrir a porta, e estava todo mundo chorando, e eu estava fora do corpo, eu estava dentro do carro vendo vocês falarem sobre isso, sobre aquilo, e a senhora falou que o hospital mais perto era o hospital lá da Moca, e tal, eu comecei a falar um monte de coisa do carro, e o Silney que abriu a janela, eu abri a janela pro Silney, o Silney desceu a escada, ele estava de meia e bermuda, e aí não sei o que lá, ele que pegou o bebê, eu estava em cima da árvore. Aí sabe o que minha mãe fez? Minha mãe virou pro médico e falou assim, ele está tendo alucinação. Aí o médico começou a fazer um monte de perguntas, qual que é o seu nome, quantos anos você tem, como chama sua mãe, como chama seu pai, eu fui respondendo. Aí minha mãe, achando que eu estava tendo alucinação, ficou me fazendo um monte de perguntas o tempo todo, passando a mão na minha cabeça, eu todo estourado, todo
cheio de cortes e arranhões e galos enormes. Aí minha mãe chegou e me levou para casa. Né? Fiquei internado aquele dia, no dia seguinte fui para casa, ela ficou comigo no hospital, ela nem voltou para casa. No dia seguinte ela voltou para casa comigo. Quando ela voltou para casa, a primeira coisa que a amiga dela falou para ela falou o que aconteceu da porta ter se fechado para a rua e dela ter ficado trancada, ter gritado, o seu Ney ter aberto a porta, ter socorrido lá de bermuda e chinelo, e bermuda e meia. Aí minha mãe entrou em choque. Minha mãe ficou em choque, porque ela ficou sabendo disso dentro do carro comigo ali no hospital, quando eu tinha acabado de descer do carro no hospital, né? E minha mãe ficou em choque. Aí minha mãe se desesperou. Primeira coisa que ela fez comigo foi me levar para um centro espírita, para falar que eu era médium, que eu era isso, que eu era aquilo. Fizeram um monte de teste em mim, eu tinha 10 anos de idade. E falaram que eu era isso, que eu era aquilo, e não sei o que, mas eu não frequentei, eu falei que eu não gostava e segui a minha vida. Mas foi uma experiência de quase morte que eu vivi, e me vi fora do meu corpo, eu estive fora do meu corpo, por isso que eu acredito nessas experiências, porque não foi uma experiência de desmaio, onde eu senti as coisas acontecendo. Eu estive fora do meu corpo, eu vi as coisas acontecendo. Minha mãe é testemunha de tudo que aconteceu. Eu vi as coisas acontecendo fora do meu corpo, na casa, em todos os lugares. Então, assim, foi muito marcante para mim. Foi uma coisa assim que me marcou demais. E eu queria dividir com vocês. A questão do tênis foi que eu era muito pobrezinho mesmo, muito pobrezinho. Eu tinha um quichute velho que caiu dentro do bueiro. Ele me deu um tênis rainha, novinho, tinha acabado de lançar, todo mundo, era sonho de todo mundo. Ganhei um tênis rainha novinho em troca do meu quichute. Aí eu falei até para ele assim, pô, valeu o atropelamento. Graças a Deus eu ganhei um tênis novo. Mas foi muito bom. Mas essa foi a minha experiência de quase morte. Eu, a partir daquele dia, eu passei a encarar nosso fim da vida como uma coisa diferente, e não mais como uma coisa sofrida, uma coisa como um término de algo, e sim uma continuidade de alguma coisa que a gente ainda desconhece. Mas fica a minha experiência, meu relato aqui. Foi bem marcante, uma coisa que me marcou demais. E eu quis dividir com você. Olá, meu nome é Eduardo Ross. Eu vou contar para você como eu consegui sair da dependência de mais de 7 anos do Zolpidem. Primeiro eu vou contar o estrago que ele fez na minha vida, como foi que eu entrei no vício do Zolpidem, como que ele ficou na minha vida, o que ele levou eu a fazer, como eu conseguia o Zolpidem e como foi que eu saí do Zolpidem. Primeiro, eu tinha um problema, eu sou bipolar, faço um tratamento de bipolaridade com psiquiatra, tomo uma quantidade muito grande de medicações, e o Zolpidem, ele foi indicado para mim por eu ter dificuldade para dormir. Eu não consigo dormir, não consigo ter um sono normal, e nessa minha dificuldade de dormir, eu, conversando com o psiquiatra, ele me indicou diversos remédios tarja preta, e com esses remédios eu não conseguia pegar um sono. Então, numa dessas conversas com o psiquiatra, para resolver o meu problema de insônia pesado, que não melhorava nem com remédio pesado para dormir, ele resolveu me recomendar o Zolpidem, porque ele havia me recomendado, de todos os remédios que ele me recomendava, eu não dormia. Ele me recomendou o Alprazolam para dormir, só que o Alprazolam, ele me chumbou de uma maneira inacreditável na primeira semana. Eu não conseguia, no outro dia, passar acordado, eu não conseguia ficar acordado no dia inteiro, eu ficava o dia inteiro chumbado. Só que na semana seguinte ele falou, não, vai melhorar. Só que na outra semana eu tomava o Alprazolam e já não dormia mais, eu permanecia acordado. Então ele me recomendou o Zolpidem. E quando eu tomei o Zolpidem pela primeira vez na vida, foi a maior sensação que eu tive em toda a minha vida. Por quê? O Zolpidem, o que causa o Zolpidem? O Zolpidem, ele é uma medicação que ele desliga o teu cérebro. Só que o barato do Zolpidem, ele não está no momento que você toma ele, pô, tá legal, tô sentindo sono, o sono tá vindo, nossa, que barato o sono tá vindo, dormi pra caramba, não sei o que.
Não, porque a partir do momento que você toma o Zolpidem, em 10 minutos ele faz efeito. Você dorme profundamente. Você pisca, 10 minutos não, meia hora, né? Só que eu vou te explicar o que acontece nessa meia hora. Só que você, na sua cabeça, você pisca e quando você abre o olho, você já está no outro dia de manhã. E você não viu a noite passar. Aí você fala, como pode eu ter piscado, a sua lembrança é ter colocado ele na boca, só. Aí você lembra de ter piscado e aberto o olho e já está no dia seguinte. Você, como é isso aí? Seu corpo não está descansado. Você dormiu a noite inteira num piscar de olhos. Diferente de um outro remédio para dormir que você toma, aí vai vindo sono, você está lendo alguma coisa, você está na internet, o sono vai vindo, e você, ai que sono, ai, vou deixar o celular de lado porque eu não estou mais aguentando, você vai dormir. O Zolpidem não, você toma ele, aí em algum momento você dá uma piscada, você abre o olho e já está de manhã, como assim? E você não entende o que aconteceu. O barato do Zolpidem é quando você põe ele na boca e você sente o teu cérebro 3 minutos depois fazer ele dá tipo um barato como uma droga pesada. O seu cérebro dá uma desligada, ele dá uma anestesiada. E o barato do Zolpidem, para quem toma o Zolpidem, não é só o dormir violentamente, mas é essa sensação de desligar, assim, que ele dá um twin no teu cérebro, uma anestesiada, e aí tá o vício do Zolpidem, porque essa anestesiada é uma sensação de DROGA muito forte, e é uma sensação de prazer indescritível. Então, você nessa sensação, você fica querendo mais e mais e mais. E aí o que aconteceu comigo? Na primeira semana tomando Zolpidem, começaram a acontecer coisas estranhas. Eu, por exemplo, num dia, eu estava de boa. O Zolpidem, ele te causa um sonambulismo virtual, algo muito forte. Por exemplo, você toma ele agora, você só vai dormir daqui a meia hora. Só que 5 minutos depois que você tomou o Zolpidem, ele desliga o teu cérebro com você acordado. E você fica cerca de 25 minutos normal, conversando com as pessoas, entrando na internet, fazendo um monte de compra, mas um monte de compra. E você sai puxando um papo com todo mundo nas redes sociais, desbloqueando o desafeto, que é o que aconteceu comigo. Você sai falando com todo mundo, um monte de gente, você sai batendo papo com todo mundo. Aí você apaga, porque chega um momento que ele te desliga o cérebro como se fosse um desmaio, você apaga, você morre ali. E no dia seguinte você acorda, está feita a desgraça e você não lembra do que você fez. Então, por exemplo, eu um dia, na primeira semana, tomei o Zolpidem, aí de manhã cedo eu entrei, peguei meu Facebook, olhei, uns desafetos, um cara desafeto em especial, que eu tenho horror à presença dele, tenho ódio dele. Curtiu todas as minhas postagens. Aí eu olhei e falei assim, Grazi, por que fulano curtiu tudo que é meu se ele tá bloqueado? Aí eu peguei meu WhatsApp e abri uma mensagem dele lá, pô, te amo, cara, obrigado, você é maravilhoso, não sei o que, eu amo você, não sei o que lá, tal. Aí ele comentando todas as minhas postagens, eu, como assim, cara? Aí eu entrei no meu inbox do Facebook, uma mensagem minha para ele, meu irmão querido, te amo, cara, vamos botar fim na nossa treta, você é um cara muito querido, pô, você tá no meu coração, vou marcar uma hora, a gente se encontra, vamos tomar uma cerveja, você é o irmão que eu tenho na vida. Eu mandei essa mensagem pro cara e desbloqueei ele. E aí, desbloqueei um monte de outras pessoas que eu não falava, que eu tinha bronca, e saí mandando mensagenzinhas de amor. Olha a merda que eu fiz. Aí naquela semana começou a chegar um monte, chegaram 37 relógios na minha casa, que eu comprei, nas noites que eu tomava Zolpidem. Então, chegaram outras coisas, chegaram roupas, comprei um monte de roupa, comprei cortina de banheiro de plástico. Sabe cortina de banheiro de plástico? Quem usa cortina de banheiro de plástico? Pé de cadeira, tampa de panela, sabe? Nossa, coisa que não tinha nada a ver. Tupperware. Eu comprei Tupperware.
pote de gelo, 20 potes de gelo, sabe potinho de gelo, de colocar gelo na geladeira? 20. Que geladeira cabe 20? Tudo de cor diferente. Aí eu cheguei pro meu psiquiatra, falei, o que está acontecendo? Ele falou, você está tomando o Zolpidem e ficando sentado na cama, você faz todas essas merdas sozinho. Você tem que tomar ele debaixo do cobertor e não fazer mais nada, para que ele faça efeito e você durma, porque ele é um remédio que te dá esse efeito. Então você tem que tomar debaixo da sua cama, do seu cobertor. Aí eu fui entender. E o Zolpidem, ele passou a ser delicioso para mim. Delicioso. Aí eu entrei numa depressão profunda. Por causa da minha bipolaridade, eu entrei numa depressão profunda. E eu comecei a sofrer demais por causa dessa depressão que eu estava. Foi uma depressão que durou 2 anos, muito profunda. Aí o que eu fiz? Eu comecei a tomar o Zolpidem para poder sair daquele sentimento. Comecei a tomar Zolpidem de manhã, de tarde e de noite. Onde você conseguia, Eduardo? Eu conseguia o Zolpidem. Então eu passei a tomar 3, 4 comprimidos por dia e a depressão ela foi piorando, 5, 6, eu consegui esse remédio com os meus contatos. Meu psiquiatra recomendava uma caixa, eu conseguia 4, 5 caixas com os meus contatos. E fui tomando, até que eu não suportando mais a depressão, eu comecei a misturar com álcool, muito álcool. Comecei tomando um copo de uísque com um comprimido, então de manhã eu tomava o Zolpidem, pegava um copo de uísque e tomava junto. Aí à tarde pegava um copo de uísque, Zolpidem e tomava junto. À noite um copo de uísque, Zolpidem e tomava junto. Aí eu comecei a sentir que minha depressão ela só aliviava quando eu estava alterado. Aí eu comecei a tomar uma garrafa de uísque por dia, por causa do Zolpidem. Uma garrafa de uísque por dia. Aí eu comecei a tomar 4 comprimidos de Zolpidem por dia. Depois, uma garrafa de uísque por dia, 10 latinhas de cerveja. Comecei a tomar, beber. Comecei a desmaiar dentro de casa. Chegava em casa, deixava o carro ligado no meio da rua, não é na calçada, no meio da rua. Abria a porta do carro, deixava a porta aberta, entrava em casa, caía desmaiado na sala. Vinha vizinho tocar campainha, Grazi, e tudo, deixei o carro ligado na rua. Tudo começou a degringolar na minha vida por causa do Zolpidem. Porque quanto mais eu usava o Zolpidem, com bebida, maior era a sensação para eu sair daquele sentimento ruim da depressão. Eu achava que o Zolpidem me ajudava a sair desse sintoma. Aí um dia, eu não suportando mais o meu sofrimento, eu virei para mim e falei, vou botar um fim em tudo isso. Peguei uma cartela de Zolpidem, uma cartela não, uma caixa, e abri na minha mão, peguei uma garrafa de uísque e virei uma garrafa de uísque com uma caixa de Zolpidem. Conclusão, a Grazi chegou, me pegou completamente apagado, desmaiado. Correu comigo para o hospital, conseguiu me salvar, mas no dia seguinte eu tinha contrações assim físicas, eu ficava 24 horas com contrações físicas, eu não tinha controle dos meus músculos. Ela me levou para o hospital psiquiátrico e com o meu aval, ela me internou no hospital psiquiátrico. E eu fiquei internado no hospital psiquiátrico para tentar me libertar do Zolpidem. Só que eu tinha que ficar 15 dias. E eu no 4º dia, eu já estava fazendo rebelião dentro do hospital para sair do hospital. Gritava, estava descontrolado. E os médicos vinham com injeção de midazolam para me apagar. Toda hora vinha e me apagava com midazolam. E eu acordava descontrolado. Aí eu consegui no 4º dia, através de muita conversa, convencer a Grazi e a Grazi me tirar do hospital e eu ir para casa. Mas depois voltei a beber, voltei a tomar Zolpidem e cometi uma segunda tentativa de tirar a minha vida. E aí foi indo, até que um dia eu vou contar para vocês. Porque muita gente, não é questão de religião, tá? É questão de alguém vir me socorrer, alguém vir estender a mão para mim, porque a gente pedia socorro para todo mundo e ninguém vinha nos socorrer. Então um dia a Grazi, ela viu
uma propaganda escrito "Depressão tem cura", que é um trabalho que a Igreja Universal faz, que não é um trabalho religioso. Não é um trabalho religioso. Eles não vêm na sua casa, você tem que vir para a Universal, você vai ter que vir orar, você vai ter que pregar, você vai ter que doar dinheiro. Nada disso. É um trabalho externo, chamado Depressão Tem Cura. Eles vão, para vocês terem ideia, nas pontes onde tem maior índice de pessoas pulando, eles colocam garrafinhas com carta de motivação dentro. Não faça isso com a sua vida, você tem um amor muito grande, sua família te ama, tal, não sei o quê. E pouquinho antes, no dia que eu quis cometer a terceira tentativa, eu peguei a caixa de remédio e falei, dessa vez eu vou secar 2 caixas. Mas eu vou procurar, primeiro no Facebook, uma forma de cometer essa sensação, essa coisa, sem sentir dor. E comecei a procurar formas no Facebook de cometer isso sem sentir dor. De tirar a minha, sem sentir dor. E você não faz ideia da quantidade de pessoas que fica no Facebook dando ideias de como as pessoas fazem para tirar a sua própria vida. E como elas motivam as pessoas a fazer isso. É inacreditável como elas motivam. E havia comentários assim, galera, tô passando aqui para avisar que fulano conseguiu fazer a missão, fulano passou, conseguiu. Agora só falta nós, hein? Só falta nós. Graças a Deus, fulano conseguiu, fulano foi guerreiro. Comemorando porque um do grupo lá conseguiu tirar a sua própria... Eles ficam falando, o próximo sou eu, vou fazer assim, vou fazer assado. Mas faz desse jeito, assim não vai dar certo. Todos ficam dando isso. E eu lendo isso, eu fiquei todo motivado. Aí, eu falei, de hoje não passa. Aí, eu rodei um pouquinho a barra de rolamento, tinha um post com um fundo preto escrito em branco. Quando você comete suicídio, não posso falar a palavra, você tira a depressão de cima de você e coloca em cima da pessoa que você mais ama. Caramba, eu li isso, eu chorei que nem um louco. Eu falei, meu Deus, que covardia. Eu tiro a depressão de cima de mim e coloco em cima da Grazi. Coloco em cima dos meus filhos. Eles não podem sofrer por minha causa. Eles vão viver tristes porque eu tirei a minha vida. Não. Peguei as caixas de remédio, guardei, fui chorando com a Grazi, chorei muito com a Grazi. Grazi, eu não suporto mais viver, eu não estou mais aguentando. Aí foi a Grazi, viu essa propaganda, Depressão Tem Cura, e a Grazi ligou para eles e explicou, meu marido está com depressão, ele está tentando cometer suicídio pela 3ª vez, eu não sei mais o que eu faço. Gente, em 15 minutos, eles estavam dentro da minha casa. 2 pessoas estavam dentro da minha casa e vieram, conversaram comigo, me deram a maior motivação. Não viraram para mim e falaram, você tem que ter coragem, você tem que ter fé, força de vontade, cara, vai, levanta essa cabeça e vai em frente. Porque a pior coisa que você pode falar para um cara que tem depressão cara, tenha ânimo, meu, bola pra cima, pensa bem, a vida é bela, vai pra frente, levanta a cabeça, acredita, vai dar certo, cara. Melhora aí, cara. Como se a depressão fosse uma escolha. Não, eu prefiro ser assim, não, eu não quero melhorar que nem você tá pedindo, eu prefiro ser assim, como se eu tivesse escolhido ser assim. Não faça esse tipo de merda, não fale pra pessoa que tem depressão que ela tem que acreditar, que ela tem que melhorar. Não fale isso para quem tem depressão. Porque a pessoa não escolhe estar desse jeito. Se dependesse da escolha dela, ela estava bem. Ela está desse jeito porque ela não quer, mas ela está num jeito insuportável, ela está sofrendo. Se ela pudesse, ela saía. Não é a sua palavra. Melhora aí, meu. Obrigado por ter falado. Agora sim, eu quero melhorar. Melhorei. Tá certo agora? Ela não consegue melhorar. Você falar melhora é a pior coisa do mundo. O que você tem que fazer é abraçar a pessoa e falar, eu tô com você, eu tô do seu lado.
cara, chora aqui no meu ombro, ó. Eu tô do seu lado. É isso que você fala com o depressivo. Só vou te falar uma coisa, Edu, eu tô do seu lado. Sabe o que eles fizeram na minha casa? Vieram contar histórias de pessoas que venceram a depressão e falaram uma coisa, Edu, eu não vou falar para você que melhora, ânimo, força, você vai vencer. Não. Eu só vou te pedir duas coisas. Ouça essas histórias de pessoas que venceram. Me deixe fazer uma oração para você aqui dentro da sua casa. Simples. Uma oração simples. E eu peço que você tenha fé que Deus vai te curar. E se você não tiver fé, eu lhe dou a minha fé. Eu fechei meus olhos, eles fizeram oração, foram embora. E a partir daquele dia, todos os dias eles me acompanhavam, me ligavam, como é que você tá, Edu? Precisa que a gente vá para aí, quer vir para cá? Me mandava textos, áudios, sabe, coisas extremamente motivacionais, me ajudavam, vinham me ver, mandavam eu ir onde eles estavam, sabe, participei de reuniões com eles, pessoas fantásticas, e eu fui melhorando, e a partir daquele momento eu fui conseguindo voltar a tomar um comprimido por dia. Aí eu continuava com a bebida, aí eu comecei a causar uma série de problemas com bebida, aí eu decidi parar de beber. Parei de beber faz 3 anos. Esse caso faz 3 anos, tá? Decidi parar de beber e larguei a bebida, nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. E fui sem beber durante 3 anos, né? E até fui vindo recentemente com um comprimido de Zolpidem. Fiquei mais esses 3 anos tomando um comprimido de Zolpidem. E aí veio, há cerca de 4, 5 meses atrás, uma norma da ANS que o Zolpidem ele só pode ser vendido com receita azul. Eu não conseguiria mais pegar o Zolpidem. E o meu psiquiatra, embora eu tenha convênio, ele atende pelo SUS. E eu não troco ele por psiquiatra nenhum no mundo, que ele me acompanha há 8 anos. E eu não troco ele por psiquiatra nenhum. Poderia atender pelo convênio, mas eu não troco ele. E pelo SUS você não tem receita azul. Aí ele virou para mim e falou assim, Edu, eu falei, doutor Alessandro, o que nós vamos fazer agora? Ele falou, não posso mais te dar Zolpidem. Eu falei, pelo amor de Deus, e agora? Aí eu falei assim, vou tentar ir pegar nas minhas vias que eu consigo pegar. Aí de repente eu pensei comigo, falei, não vou me sabotar, eu não vou fazer isso. Eu vou tentar me adaptar. Aí naquela semana me ligou o Domingo Espetacular e quis gravar uma matéria comigo sobre Zolpidem. Vieram na minha casa, ficaram o dia inteiro gravando a matéria, tá até você procura aí como Domingo Espetacular Zolpidem. Você vai ver eu na matéria lá, eu e a Graça. Aí gravamos, eu falei que não ia largar o Zolpidem pro Domingo Espetacular, só que eles gravaram a matéria, quando eu assisti a matéria, eu vi o quanto eu era dependente. Aí eu virei pro doutor Alessandro e falei, doutor Alessandro, eu não quero mais ser dependente do Zolpidem, eu vi o quanto sou grave, o quanto eu sou dependente dessa porcaria, não quero mais. Aí o doutor Alessandro falou assim, então nós vamos ajustar. E eu entrei numa guerra psicológica, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ficar sem o Zolpidem, não vou conseguir. Ele falou, nós vamos ajustar, calma. Aí ele colocou 200 miligramas de quetiapina, eu tomava 25 miligramas, ele colocou 200 miligramas de quetiapina para me induzir ao sono, 5 miligramas de olanzapina, 5 miligramas de olanzapina e 200 miligramas de quetiapina para tomar à noite, junto com os outros remédios que eu tomo para bipolaridade. Aí eu falei assim, mas ele não vai me induzir o sono, porque quem toma o Zolpidem, ele não tá afim de dormir, ele tá afim de apagar, chumbar, ele quer chumbar. E eu queria chumbar, eu falei, não vou conseguir dormir, não vou conseguir chumbar. Ele falou, não, você vai dormir naturalmente. Aí, meu Deus do céu, quando eu fui tomando meu Zolpidem, e eu tomei meu último comprimido, eu falei, isso aqui é meu último, não acreditei, eu chorei, eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou tomar um Zolpidem, chorei. Mas a partir de amanhã eu vou tomar 5 mg de olanzapina e 200 de quetiapina.
Aí no dia seguinte deitei na cama, tomei esses comprimidos, tomei, passou 5 minutos, meia hora, nada. Eu falei, meu Deus, eu estou completamente são. Aí ele falou, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode passar, você pode andar pela casa, subir na laje, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter problema de fazer porcaria que nem você fazer com o Zolpidem. Falei, beleza. Aí peguei meu Kindle, comecei a ler um negócio e tal, e de repente foi vindo uma sensação gostosa de sono, que eu não sentia há 7 anos. Minha vista pesar, bocejar. Meu Deus, que é isso, cara? Eu não bocejava. E bocejar, aquele sono, minha vista pesada, minha mente cansada, aquele peso, eu sentindo o sono vir. Aí eu não aguento mais ler, eu tô cansado. Coloquei de lado, virei, pus a cabeça de lado assim, ó. E eu senti, nossa, olha só o sono vindo, que delícia, meu Deus, eu não acredito que eu tô pegando meu sono. Aí dormi. Eu acordava só no dia seguinte, como num piscar de olhos. Acordei 1h da manhã, isso era 10 horas da noite, eu acordei 1h da manhã, nossa, eu acordei, vou tomar uma água, vou na cozinha, peguei uma banana, comi uma banana, voltei pro quarto, escovei o dente, deitei, aí, tô desperto, mas fechei o olho, apaguei, aí 3 horas da manhã acordei, nossa, vou tomar mais um pouco d'água, olha que legal, tô dormindo, tô descansado, aí dormi, no outro dia de manhã, acordei, me espreguicei, olhei, eu me vi acordando, que delícia, cara, voltou o meu sono, eu me vi dormindo e me vi acordando aos poucos, olha, eu tô vendo acordar aos poucos, olha que gostoso, eu não tinha mais isso, o processo de dormir lentamente, afundar gostoso no sono, acordar de madrugada, sabe, poder acordar, é gostoso, foi gostoso, para você ter uma ideia, de como eu não curtia mais a vida, eu fui com a Grazi para Punta Cana, no Caribe. E lá, isso é alguns anos atrás, muitos anos atrás, e lá nós fomos comemorar 7 anos de casado. Fazia 12 anos que não tinha nenhum imprevisto climático lá em Punta Cana. Nós chegamos primeiro dia, tudo lindo, segundo dia, lindo. De repente, terceiro dia, meu Deus do céu, tá vindo um furacão pra cá, meu Deus, todo mundo começou a correr. Chegou, 2 horas da tarde, chegou o furacão. O furacão chegou, o hotel era gigantesco, era muito grande, era tipo uma vila, com milhares de apartamentos, dezenas de prédios. E ficava na beira assim de uma praia, a areia da praia vinha e entrava no prédio, né? Aí aquele vento do furacão, 2 horas da tarde, o olho do furacão ia chegar 2 horas da manhã, ia parar até as 5 da manhã, mas das 2 da manhã até as 5, mas o furacão chegou às 2 da tarde, ia ficar esse furacão até as 2 da manhã. Eu não consigo contar para vocês a violência que é um furacão, não dá para expressar para vocês a violência que é um furacão. É inacreditável a violência que é um furacão. Não dá para expressar para vocês aqui. Eu saí e me filmei. Eu falei, nossa, olha esse vento. Ele é inacreditável de forma. Parecia que tinha 10 pessoas me empurrando. Eu agarrado numa árvore assim, e empurrando meu peito. Violência. Aí corri para dentro do prédio. Entrei lá, falei, Grazi, olha só tal. Quando foi meia-noite, todo mundo dizendo que ia chegar 2 horas da manhã. Daí todo mundo proibido de sair do prédio. Deu meia-noite, eu tomava 10 horas da noite o Zolpidem. Deu meia-noite, eu já em pânico querendo tomar meu Zolpidem. Eu não acordava, depois que eu tomo você não acorda por nada, pode ficar uma marreta na sua cabeça e você não acorda. O vício, eu precisava cuidar da Grazi, mas o meu vício falou mais alto. Meia-noite eu peguei escondido, coloquei na boca o Zolpidem, apaguei. 2 horas da manhã, chegou o furacão, destruiu a República Dominicana, Punta Cana, destruiu Punta Cana. O prédio chacoalhava, os vidros explodindo, carro capotando, a cidade em pânico, o mar invadiu o hotel, derrubou centenas de árvores que estavam em frente ao nosso prédio. O prédio ameaçou desabar, a Grazi gritando, chorando, e eu no colo de Morfeu, apagado. Eu poderia estar cuidando da Grazi, abraçado com ela, mas o meu vício falou mais alto.
Eu nunca mais quis isso para mim. 5 horas da manhã eu acordei, encontrei a Grazi chorando na cama, porque o furacão passou 5 horas da manhã. O barulho do furacão às 2 horas da tarde é um barulho que não tem como colocar para vocês aqui. Vocês não conseguem imaginar. Porque o barulho de um trovão é... Você ouve ali, o trovão veio dali. Então o trovão vem dali, o barulho é grande. O barulho de um trovão que vem dali é grande. O barulho de um furacão... Imagina um barulho vindo de todo o céu, de onde a vista alcança até onde a vista alcança, de onde a vista alcança até onde a vista alcança, soprando. Um barulho centenas de vezes mais forte que um trovão, soprando sem parar. É ensurdecedor. E eu não acordei. Então, eu me vi livre de Zolpidem e eu vou falar para vocês, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Hoje eu produzo muito mais sem bebida, produzo muito mais sem Zolpidem, consegui tirar minha OAB, que eu tentava, não passava na prova da OAB, me tornei advogado, me produzo muito mais no meu trabalho, rendo muito, a produtividade do meu trabalho é maravilhosa. Depois terminei, fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho, coisa linda, em processo do trabalho. Sabe, produzi muito, rendo demais no meu trabalho. E curto a minha vida maravilhosa. Então, se você é escravo do Zolpidem, largue o Zolpidem. Você precisa largar o Zolpidem. Ele está destruindo a sua vida. Converse com o seu psiquiatra. Você precisa largar o Zolpidem para ser feliz. Ele vai destruir a sua vida. Eu espero que você consiga largar para você ser feliz, tá bom? Esse é meu pedido para você, minha história. Deus abençoe. Um grande abraço. Fica com Deus.